to your Abra o seu home. coração, Open your heart, porque Deus quer falar com because você God wants to speak to you aonde você estiver. wherever you are. Também quero agradecer aos nossos pastores, I also want to thank our pastors, Pastor Pedro e Sandra Corrá, Pastor Pedro and Pastor Sandra que Corrá, hoje estão ali em who Orlando, are today in Orlando em uma comemoração de uma igreja. in a event in a church. Eles estão ali, foram convidados a ministrar naquela igreja. They were invited to minister in that E eu church. agradeço ao Senhor pela oportunidade e pela honra. And I thank the Lord for the opportunity and honor. E sem mais demora, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. And with no more delays, I would like to invite you to open up your Bibles No livro de Mateus, in the book of Matthew, capítulo 20. chapter 20. É uma das últimas parábolas de Jesus, It's one of the last parables of Jesus antes de ir para a cruz. before he went to the cross. Essa parábola, This parable, poucos se atrevem a ministrar, few have the courage to minister about it porque ela é um pouco difícil, because it's a little difficult. porque nessa parábola parece que o nosso Deus é um pouco injusto até. Because in this parable, it even seems like our God is a little bit unfair. Mas só através do Espírito Santo, But only through the Holy Spirit, para ter a revelação e we can have the entendimento dessa revelation parábola. and understanding of this parable. É com muito tremor e temor It's with great trembling and fear of que the eu venho Lord pregar essa mensagem hoje. that I come share this message today. É a primeira vez que eu vou pregar essa palavra. It's the first time that I will ever share this Quer dizer, eu word. preguei agora de manhã. I mean, I just preached this morning for the Mas first a primeira time. vez que eu prego ela depois de 21 anos. The first day that I preach about after 21 years. Eu não traria essa palavra sem muito estudo, I wouldn't share this word after many Sem muita studies pesquisa. and research de ouvir outros grandes homens de Deus, and of listening great men of God, para mim poder pregar sobre essa palavra. so I can preach about this word. Poucos pregam sobre essa parábola, Few preach about this porque não parable entenderam. because they didn't understand. Mas graças a Deus, But thank God que o Espírito Santo de that the Deus Holy Spirit of é Ele God, que nos ensina He's the one that É Ele teaches que nos us. revela He's the one that reveals to para tempo us como esse. for a time like this. Em capítulo 20 de Mateus, On chapter 20 of fala Matthew, sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. it speaks about the parable of the vineyard workers. Eu gostaria que você acompanhasse na sua versão. I would like for you to follow in your own version. Eu só quero trazer uma pequena introdução a respeito da versão. I want to bring just a small introduction about this Eu version. estou usando a NVI, I'm using the NIV version. então quando fala de horas, ele So já when fala it's traduzido. talking about the times, it's saying this translated Por exemplo, already. vai falar 9 horas da manhã, For example, it's going to meio-dia, say 9 o'clock in the morning, at noon, 3 horas da tarde. at 3 in the afternoon. Mas dependendo da sua versão, vai estar But depending on your version, it might say a terceira hora do the dia, 3rd hour of the day, a sexta hora do the 6th dia, hour of the day, a 9 horas the do dia. 9th hour of the day. Então é importante, mas eu vou estar acompanhando com So it's vocês. important, but I'm going to be following this with you. E eu quero te convidar a fazer highlights da sua Bíblia. I want to invite you to highlight a couple things in your Bible Porque essa palavra é para nós because hoje. this word is for A us, igreja do Senhor nos dias de hoje. the church of the Lord God in nowadays. Essa parábola fala das 4 maiores visitações do Senhor na terra. This parable speaks about the 4 greatest visitations of the Lord on the earth. É uma parábola profética. It's a prophetic parable. É uma revelação It's de a Jesus revelation of Jesus, do que haveria de acontecer. what was going to happen. Ele fala, na verdade, da 11ª hora. It actually talks about the 11th hour. Então vamos ler para você So we're entender. going to read it so we can understand. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Um denário é um salário diário. A denarius is like a daily salary. Por volta das 9 horas da manhã, diga comigo, 9 horas da manhã. 9 horas. Ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhe pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia, diga comigo, meio-dia. E depois das 3 da tarde, também diga 3 da tarde. Vocês vão entender por que eu estou falando para você repetir. E encontrou ainda outros que estavam 3 da tarde e fez a mesma coisa, saindo por volta das 5 horas da tarde. Diz aí, 5 horas da tarde. E aqui já tem algo que me chamou a atenção.
Here's already something that caught my attention. Porque numa sequência natural matemática, Because in a natural mathematical sequence, seria 3, 6, 9, 12. it will be 3, 6, 9, and 12. Ou a terceira hora, a sexta hora, a nona hora e a 12ª Or the hora. 3rd hour, the 6th hour, the 9th hour, and then the 12th hour. Ou 9 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde. Or 9 in the morning, noon, 3 in the afternoon, and then 6 in the evening. Mas aqui ele fala 5 da tarde. But here he says at Ou 5 a 11ª p.m. hora. or the 11th hour. Então já tem algo aqui que me chama a atenção. So there's something here that already catches my Deus vai nos attention. revelar esta manhã. God will reveal it to us this morning. E encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhe o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho eu o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Close your eyes, let's pray to the Lord. Senhor, mais uma vez estou diante da Tua Palavra. Lord, once again I'm before your word, E a Tua Palavra é a and verdade. your word is the truth. Fala conosco o que precisamos ouvir Speak to us what we need to hear e não o que queremos ouvir. and not what we want to hear. Revela-nos, ó Pai, Reveal to a us, Sua Father, vontade your will através da Sua Palavra through your word e do Teu Espírito and your Santo. Holy Spirit. Faz algo novo nesta manhã Do something new this morning na nossa mente e no in nosso our coração, minds and our hearts. em nome de In Jesus. Jesus' name. E aqui está uma parábola muito difícil de Here entender. is a very difficult parable to understand. Como eu disse, parece que Deus é injusto. As I've said, it seems like Jesus is unfair. Tem gente que começou de manhã trabalhando, Some people started working in the morning. trabalhou o dia inteiro, They worked the entire day. e uns que foram contratados no fim da tarde And others that were hired at the end of the afternoon, receberam o mesmo salário. they received the same salary. Então parece uma injustiça de quem contratou. So it seems like it's unfair from the one Mas, who hired mas you. na verdade isso aqui é uma palavra But profética the truth is that this is a prophetic das parable 4 visitações poderosas do Espírito Santo na of the terra. 4 powerful visitations of the Holy Spirit on the earth. Essas 4 revelações essas 4 revelações ou aparições do Espírito Santo These 4 revelations or apparitions of the Holy Spirit vieram trazer revelação da vontade do Senhor came to bring revelation of the will of the Lord para a igreja de Deus. to the church of God. A vinha The vine é a igreja do Senhor. is the church of the Lord. Jesus, ele é a videira verdadeira Jesus, he's the true e vine, nós somos os seus ramos. and we are his branches. A videira é Jesus. The vine is E Jesus. nós, conectados nele, somos And ao seu we corpo, a sua connected igreja. with him, we're his body, his church. Então a videira aqui é a igreja. The vine here is the church. O Senhor da vinha é o próprio Deus. The Lord of the vine is God himself. O vinho representa o Espírito Santo. The wine represents the Holy Spirit. Precisamos entender isso. We need to understand this. E o Senhor visita a sua igreja 4 vezes. And the Lord visits his church 4 times. A terceira hora, The 3rd a hour, sexta hora, the 6th a hour, nona hora the 9th hour, e a 11ª and hora, then the 11th hour,
que no meu cálculo deveria ser a 12ª hora. which in my math, it should have been the 12th hour. Então eu fui pesquisando na palavra do Senhor, So I started to research in the word of the Lord, identificando esses tempos que aconteceram identifying isso. these times that took place. Essas horas que estão marcadas na These Bíblia. hours, they are marked in the Bible. E a 3ª hora, às 9 horas da manhã, And the 3rd hour, which is 9 in the está morning, relatado no livro de it Atos, says in the book of Acts, capítulo 2, chapter 2, verso 15. verse 15. Está dizendo quando o Espírito Santo veio sobre a terra, It's talking about when the Holy Spirit came over the no earth dia de Pentecoste, on the day of Pentecost, quando o batismo do Espírito Santo, with the baptism of the Holy Spirit. Pedro começa a explicar o que está acontecendo para o Peter povo. starts to explain what's happening to the people. E aí no verso 15 ele diz assim: And on verse 15 he says, esses homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda não são 9 horas da manhã. Foi a visitação do Espírito Santo. it was the visitation of the Holy Spirit. Foi quando Deus derramou a revelação do seu poder sobre a It's when igreja. God poured a revelation of his power over the A church. 3ª hora da visitação foi o derramar do seu Espírito, The 3rd hour of the visitation was the pour of his Spirit, de oração e poder. of prayer and power. Aqueles homens ficaram aguardando em Jerusalém, Those men stayed waiting in Jerusalem, esperando o Espírito Santo vir. waiting for the Holy Em Spirit oração to come, e jejum. in prayer and fasting. E quando o Espírito vem, ele vem derramar poder e unção. And when the Spirit comes, he comes to pour power and anointing. Isso aqui é uma conjecturação minha. This is something that I'm just imagining. Eu imagino Deus está lá no céu, I might imagine that God is in heaven. Jesus estava ali na terra, Jesus was there on the earth. ele tinha morrido, He had died, ressuscitado, resurrected, mas estava ali 40 dias na terra, but he stayed 40 days on the earth, deixando as últimas instruções leaving the last instructions para o seu povo to his people. e falou: fique em Jerusalém, And he said, stay in Jerusalem, porque se eu não for, because if I don't o go, Espírito Santo não vai vir. then the Holy Spirit will not come. E eu fico imaginando Deus lá no So céu, I imagine God in heaven falando para o Espírito telling Santo: the Holy Spirit, você visitava a terra, you used to visit the mas earth, prepara as malas, but now pack your bags, porque agora você vai habitar na because now you're terra. going to inhabit on Jesus the está earth. vindo. And Jesus is E você vai coming, ter que ir. and you're going to have to go. Então eu vejo o Espírito Santo So I see the Holy Spirit preparando suas malas. packing his bags. Uma mala na sua direita, One bag on his right com os frutos do with Espírito the Santo, fruits of the Holy Spirit, e na sua esquerda, and on his left os dons do the Espírito Santo, gifts of the Holy Spirit, animado para chegar excited to o come dia de Pentecoste, the day of Pentecost, para revestir a sua igreja to cover his de church poder, with power, de of arrependimento, repentance, regeneração de frutos. regeneration of fruits. Jesus chega no céu, Jesus comes to o heaven, Espírito Santo vem and the Holy Spirit sobre a comes terra, over the nasce earth, a igreja de Jesus and the Cristo, church of Jesus Christ is born, e aí vem a distribuição das ferramentas and then the espirituais. distribution of the spiritual tools A come. igreja pregava, The church preached, a igreja ensinava, the church taught a people, igreja batizava, the church baptized mas agora a people. igreja tinha unção e But poder, now the church had anointing and sinais e power, maravilhas, signs and operações wonders, de milagres. the operation of miracles. A igreja vem nessa hora, The church o Espírito comes, Santo vem nessa the hora, Holy Spirit comes at this hour, trazendo os frutos do Espírito bringing the fruits of the e os Spirit dons and the espirituais. spiritual gifts. Essa é a primeira revelação This is the first do revelation poder do Espírito of the Santo. power of the Holy Spirit. A 6ª hora, ao meio-dia, The 6th hour, which is noon, está relatado no livro de João, capítulo 4, verso 6, it talks in the book of John chapter 4 verse 6, que é aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana which no is that poço de Jacó. encounter with Jesus with the Samaritan woman at the well, the Jacob's well. E ali Jesus traz uma outra revelação. And there Jesus brings another revelation. Olha no João 4,6, fala assim: Look at John 4:6. havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia ou da 6ª hora. And it was about noon or the 6th hour. A sexta hora visitação foi revelação sobre a adoração. The 6th hour, that visitation was a revelation about worship. Foi nesse mesma conversa com essa moça It was in the same conversation with this woman que Jesus fala que não é aonde adorar, where Jesus talks about that it's not the place where you're mas worshiping, quem adorar but it's about who you're e worshiping como adorar. and how you're E worshiping. ele fala no verso 23, esse And mesmo capítulo, he says in verse 23 in the same chapter,
No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. A revelação da adoração e a oração é a liberdade de adorar em espírito e em verdade. The revelation of prayer and worship is the freedom to worship in spirit and in truth. Essa foi a revelação da sexta hora. This is the revelation of the 6th hour. Nós precisamos entender o poder da adoração. And we need to understand the power of worship. A igreja ela é revestida de poder do The Espírito church Santo, is covered by the power of the Holy Spirit, mas existe uma unção poderosa na adoração. but there is a powerful anointing in worship. No livro de Jó, capítulo 36, 27 e In the book 28, of Job, chapter 36, verse 28, já revelava-se, 27, 28, antes da ciência descobrir, it was revealed before science sobre discovered como a chuva vem. about how rain comes. O sol aquece a terra, Sun heats up the earth, evapora as águas dos the mares, water is evaporated, sobe até os céus, goes up to heaven, tem a condensação there is condensation, e vem a chuva. and then rain comes. É isso que está lá em Jó. That's what it says in Job. Ele atrai as gotas de águas que se dissolvem e desce como chuva para os regatos, ou destila como chuva a partir das névoas. As nuvens se despejam em aguaceiro sobre a humanidade. Vai vendo, eu vou fazer a conexão sobre a adoração. I'm going to make a connection here with worship. A Bíblia também em Tiago 4,14 fala que nós somos como o vapor da terra. The Bible in James 4:14 says that we are like the vapor of the earth. Né? Vocês nem sabem o que acontece amanhã e o que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dispersa-se. Ou seja, sobe como vapor, evapora-se. Se não adorarmos, não haverá bênção. If we don't worship, there won't be any blessings. Adoração não é porque Deus é carente, precisa de Worship is ouvir not because canções. God is needed and He needs to hear songs. Existe um poder na adoração. There is a power in worship. Em Zacarias 14:17 diz assim: In Zechariah 14:17 says, se algum dentre vós, o povo da terra, não subir a Jerusalém para adorar, o rei, o soberano, o Senhor dos exércitos, não virá para descer chuva. Em outras palavras, in other words, se não adorarmos, if we don't worship, bênçãos não virá do céu. then blessings won't come from heaven. Há poder na adoração. There is power in As worship. janelas do céu se abrem quando adoramos ao The Senhor. windows of heaven open up when we A Bíblia worship the fala Lord. que Deus habita no meio dos louvores. The Bible says that God inhabits in the midst of worship. Essa palavra no original, na verdade, é entronizamos o Senhor no meio dos louvores. This word in the original says that we introduce the Lord in the midst of worship. Ou seja, colocamos Deus no trono quando adoramos. So we place God on His throne when we worship. É importante você entender o poder da adoração. It's important for you to understand the power of worship. Então, a sexta hora, a revelação, So the 6th hour, the revelation, é que nós precisamos adorar o Senhor is that we need to worship the Lord para que o Senhor derrame sobre a so the terra Lord may pour over the earth o seu poder, His power, a sua bênção. His blessing. Há milagres acontecendo hoje. There are miracles No happening momentos today. da adoração. In the moment of worship. Precisamos entender isso. We need to understand this. A igreja precisa entender isso. The church needs to understand this. Depois ele fala da nona hora, às Then 3 horas da He tarde, speaks about the 9th hour, which is 3 in the afternoon, que também está registrado em Atos 3, verso 1, which is in Acts 3, verse 1. que diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Essa passagem conta, This passage talks about depois da vinda do Espírito Santo, after the coming of the Holy Spirit, Pedro e João saem de costume à hora da oração. Peter and John, they leave as customary at the time of prayer. E ele encontra aquele homem aleijado na porta formosa. And they find that man who was lame in the door called Beautiful. E eles falam para aquele homem: And they say to that man, ouro e prata nós não temos, silver or gold we don't have, mas o que temos te damos. but what we have we give to you. Em nome do Senhor Jesus, In the name of the Lord Jesus, levanta e anda. get up and walk. Pegando pela mão, aquele So, homem saltou Taking curado. that man by the hand, he leaped and he was healed. A nona hora, a visitação, foi a revelação do poder de curas e milagres. The 9th hour visitation was the revelation of miracles and wonders. Aonde a oração com o Espírito Santo traz curas, sinais e Where maravilhas prayer with the Holy Spirit brings healing, signs and wonders para a manifestação
manifestação do poder do Senhor. for the manifestation of the power of the Lord. Essas horas estão registradas na Bíblia. These hours are registered in the Na Bíblia Bible. nada é por acaso. In the Bible, there's nothing by chance. São a revelação dessa parábola It's the revelation of this parable com esses registros históricos with these historical dessas horas que o registries Espírito Santo de Deus at the hours where the Holy Spirit vem of com God poder e ousadia, comes with power and audacity, revestimento do Espírito, covering of the Spirit, uma adoração genuína a genuine worship, e curas e milagres. and healings and miracles. Mas aí ele fala da 11ª hora, But then he speaks about the 11th hour 5 da tarde. at 5 p.m. E por que eu perguntei ao Senhor? And why, I asked the Lord, Por que não é 12 horas? why is it not the 12th hour? Ou por que não é, né, às 5 horas da tarde? Why is it at 5 p.m.? É interessante que na cultura judaica It's interesting that in the Jewish culture, é por volta das 6 horas it's about 6 p.m. que se põe o sol when the sun comes e se down começa um novo dia. and a new day begins. Na sexta-feira, por exemplo, inicia-se o Shabat. Friday, for example, they begin the Shabbat Na sexta-feira. on Friday. Em hebraico nós falamos Yom Shishi, que é o dia de sexta-feira. In Hebrew, they say this word, which is the word of Friday. Mas na sexta-feira mesmo, But in Friday, nós falamos assim, Yom Shabbat, ou They seja, say- Shabbatov. Yom Shabbat or Ou Shabbatov. tem um bom sábado. Have a good Saturday. A gente já sabe que começa o sábado na sexta-feira, no We pôr do know sol. that Saturday begins in the sundown of Friday. E eu perguntei para o Senhor, And I asked the Lord, por que não a 12ª hora? why is it not the 12th hour? E o Senhor falou muito forte ao nosso And the coração. Lord spoke really strongly to my Não há heart. meia-noite para o meu povo. There is no midnight for my people. Olha que interessante isso. Look how interesting this is. Aqui é uma revelação de algo vai acontecer antes da meia-noite. Here there's a revelation that something's going to take place before midnight. Na 11ª hora, On the 11th hour, antes da meia-noite, before midnight, antes do dia de trevas. before the day of darkness. Olha que interessante isso. Look how interesting. Mateus 25:6 Matthew 25:6 fala da parábola das 10 virgens. talks about the parable of the 10 E virgins. fala assim: And it à says, meia-noite at midnight, se dá um grito, o noivo vem. there is a cry, the groom is coming. Olha que interessante isso. Look how interesting this is. Em Êxodo 12:29, In Exodus 12:29, à meia-noite, at midnight, o Espírito do Senhor vem the Spirit of the Lord comes levar os primogênitos, to take away the firstborn. aonde a libertação dos judeus do Where Egito. there is a deliverance of the Jews in Egypt. Olha que maravilhoso isso. Look how wonderful this is. Em Juízes 16:3 In Judges 16:3, diz que à meia-noite Sansão arranca os portões de Gaza com as suas says mãos, that at midnight Samson, he tears down the gates of Gaza with his own hands, representando que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. representing that the gates À of hell will not meia-noite. prevail against the church at midnight. Olha que palavra tremenda. Look how tremendous. Jó 34:20. Job 34:20. Olha que passagem misteriosa. Look at what a mysterious passage. À meia-noite pessoas serão levadas sem ajuda de mãos humanas. At midnight, people will be taken without the aid Olha a of human revelação do hands. arrebatamento da Look at the igreja. revelation of the rapture Glória a of the Jesus. church. Glory Não to há Jesus. meia-noite para o povo de There Deus. is no midnight for the people of Em God. Atos 16:25, In Acts 16:25, Paulo e Silas foram libertos da sua prisão. Paul and Silas were freed from À their meia-noite. prison at midnight. Não há meia-noite para o There povo de is no Deus. midnight for the people of God. Por que então essa 11ª hora? Then why is this in the 11th hour? Antes desse arrebatamento da igreja, Before the rapture of the church, algo vai acontecer na terra. something will take place on the E earth. essa geração que nós estamos And falando this generation that we're talking é a nossa about, geração. it's our generation. Já houve o mover do Espírito There Santo was already the movement of the Holy Spirit na terceira hora. on the third hour. Já houve a revelação da adoração There was a revelation of worship espírito e verdade in spirit and in na truth sexta hora. on the sixth hour. Já houve curas e milagres, sinais e There maravilhas were healing signs and wonders na 9ª hora. at the ninth hour. E agora chegou a nossa vez, And now our turn chegou has a vez come. da igreja, The time of the church que vai receber that will receive o mesmo que eles the receberam same that they
Só que have numa received, porção but triplicada. in a tripled portion. Igreja, você tem propósito. Church, you have a purpose. Não é para vir assistir It's culto, not to come and watch mas é para prestar services, culto. but it's to give out a É para ser service. revestido de It's to poder. be covered with É para power. levar avivamento na It's sua to take cidade. revival to your Levar cities, sinais e to maravilhas. take signs and wonders, Orar pelos to enfermos. pray over the sick, Ser um adorador. to be a Não worshiper, somente quando o louvor not canta, only when worship mas is em espírito e playing, verdade. but in spirit No and seu in estilo de truth, vida. in your Vocês estão lifestyle. entendendo? Do you understand? Batismo do Espírito The Santo baptism of the Holy Spirit. não é só para você falar que você é mais It's not santo only for you to say that you're more holy, ou que você fala em outras or that you línguas, speak in other tongues, mas tem propósito o but there batismo do is Espírito a Santo. purpose with the baptism of O the Holy Espírito Spirit. Santo do Senhor está sobre The mim Spirit of the Lord is upon para me, proclamar salvação to aos proclaim cativos, salvation to the libertar captives, os enfermos, to curar os enfermos. heal the sick. Isaías 61:1. Isaiah 61:1 61:1 fala sobre que o Espírito do Senhor veio para, says that the Holy Spirit came for, com propósito, with igreja. a purpose. Igreja, nós estamos para viver o maior avivamento da We're terra. about to live the greatest revival on the earth. Isso não é palavras de evangelistas. These are not words of evangelists. Isso é uma revelação This profética is a prophetic revelation para os nossos dias. for our days. Nós vamos receber o que nós não We will plantamos receive what we didn't sow triplicadamente. in a triple portion. Vocês precisam entender isso. You need to understand E this. aqui está o ponto dessa And mensagem. here is the point of the message. Antes da meia-noite, Before midnight, haverá a visitação da 11ª hora. there will be the visitation of the 11th hour. Aonde dessa geração trabalhou menos e recebeu a porção Where dobrada. this generation, they worked less, but they received that double portion. Ou melhor, triplicada. Or that triple portion. Poder do Espírito. The power of the Spirit. Adoração maravilhosa. The wonderful worship. Cura, sinais e maravilhas. Healing signs and wonders. A geração da 11ª receberá a revelação do Espírito The Santo. generation of the 11th hour will receive the revelation of the Holy Spirit. Ela terá uma adoração genuína. They will have a genuine worship. Pessoas aquebrantadas. People who are brokenhearted, Arrependidas. repenting, E haverá cura, milagre and there will be e healing, maravilhas. signs and The wonders. best for the last. O melhor para o final. Por isso que ele fala assim, os últimos serão os And primeiros. that's why he says the last shall be the E os first, primeiros serão os and últimos. the first will be the last. Não é isso que fala em 1 Tessalonicenses? Isn't that what he says in 1 Thessalonians? Que quando o Senhor vir sobre os céus, sobre as nuvens, That when the Lord comes on the clouds, levará primeiro os que estão vivos, depois ressuscitarão os que estão mortos. take first those who are alive, and then he will resurrect those who are dead. Os últimos serão os primeiros, The last will be first, os primeiros serão os últimos. and the first will be Você last. precisa entender You isso. need to understand this. Nos nossos dias, In our days, gente, eu acabei de terminar a segunda vez que eu estudo sobre a história da igreja. it's the second time I finished studying about the story of the church. Desde o seu nascimento no livro de Atos From its birth in the book of Acts até o seu problema quando aconteceu em Roma. until that problem that took place in Rome, Aí começa a história dos avivamentos. and then the story of revivals start to happen. Começa a se mover da 11ª hora na And this terra. movement of the 11th hour begins on the earth. Entre o ano de 1703 a 1758, Between 1703 and 1758, tem um mover sobrenatural aqui nessa there nação. is a supernatural movement here in this nation. Jonathan Edwards Jonathan Edwards. é chamado do First Awakening. It's called the First Awakening. Logo na colonização dessa nação, In the colonization of this nation, um jovem de 17 a anos young man who was 17 years traz uma old nação inteira aos pés do brings Senhor. an entire nation to the feet of the Lord. Aonde ele pregava, Wherever he would preach, as pessoas queriam se rasgar por dentro, people wanted to tear themselves com vergonha dos seus pecados. inside because they were embarrassed of Os their relatos sins. são de pessoas colocando suas caras na The terra, notes are about people facing the ground, gritando por misericórdia. crying out for mercy, Jejuns na nação fasting on the nation. foi chamado de The First Awakening. And that was called as the First Awakening. Na Inglaterra, John Wesley, em 1703 a 1791. 1703 to 1781, John Wesley in England. Sorry. Foi onde começou o avivamento metodista. That's when the Methodist movement began. O avivamento no país de Gales, A revival in the country of Wales, Inglaterra, Escócia, England, Scotland, na Irlanda. in Ireland, E ali também tinha uma pessoa com ele, George Whitefield. and also George
Whitfield was with him. Começaram a evangelizar, a trazer um avivamento na Europa toda, They began to evangelize and bring revival over the entire Europe, levando para a França, Alemanha e Suíça e taking Suécia, to France, Germany, and Switzerland, levando esse avivamento. taking this revival. Depois vem o Charles Finney aqui nos Estados Unidos, Then Charles Finney in the United States, o chamado do segundo Great Awakening. which is called the Second Great Awakening. O povo ficava 13 horas jejuando e orando He used to stay 13 hours fasting and praying antes de começar um culto. before beginning a service. Um avivamento tremendo aqui nessa A nação. tremendous revival in this nation. Na Inglaterra depois aparece Charles Spurgeon, In England then appears Charles Spurgeon, professor de escola dominical. a Sunday school teacher. Começa a pregar para aquelas crianças. He begins to preach to the kids. Traz o avivamento para as And the crianças. revival comes As over the crianças kids. vão para casa. The kids go Os home. lares são avivados. And then the homes are revived. Charles Spurgeon tem que sair para fora Charles Spurgeon needs to go para out pregar nas ruas. to preach on the streets. O avivamento na Inglaterra começou A novamente revival in England took place again pelo poder do Espírito by the Santo. power of the Holy Spirit. Deus vem na sua história, God comes in history, reavivando a sua igreja. reviving His church. Depois vem D.L. Moody, Then ali D.L. na Escócia, in Scotland que traz esse avivamento para and Chicago. brings this revival to Chicago. Depois acontece em Chicago. And then it happens in Chicago. Chega no ano de 1900, na virada do século. In the year of the 1900s, the turning of the century, Topeka, Kansas. in Topeka, Kansas, Homem a man começa a marcar a sua Bíblia. starts to highlight his Bible, Batismo do Espírito Santo. baptizing with the Holy Batismo Spirit, com Espírito e fogo. baptism with the Spirit Falarão em and novas fire. línguas. You will speak in new Esse tongues. homem sozinho é This batizado no man Espírito alone is Santo. baptized by the Holy Spirit. E ele junta algumas mulheres. And he gathers along with some Começou com women. 17 pessoas. He started with 17 people. Depois foi para 40. And then it turned to 40. William Seymour William Seymour visita esse culto. visits that service. É batizado no And Espírito he's Santo. baptized with the Holy Aí Spirit. no ano de 1906 And then in 1906, se move para Califórnia. he moves to California. Começa um avivamento numa casa. And the revival starts in a home. Não se cabe mais gente nas casas, eles alugam um People lugar. couldn't fit in that house anymore, so they rented out a place. No número 312, na rua Azusa. In the number 312 in the Azusa Street. Califórnia, naquela época, California at that time não era conhecida por Hollywood. was not known by Hollywood Ou Disneylândia. or Disneyland. Pessoas do mundo inteiro vinham ver People from the entire o world que estava will come to acontecendo see no avivamento da what Rua was Azusa. taking place in that revival in Azusa Street. 3 anos, 3 years, 24 horas, for 24 hours, avivamento, revival, batismo do Espírito Santo, baptism with the Holy curas e Spirit, milagres. healings and As miracles. pessoas iam parando os carros, People were parking the cars, pessoas se jogavam na and rua, people would just fall on começavam the a pedir streets, perdão, start asking arrependimento for forgiveness, genuíno. repentance, 3 genuine repentance anos. for 3 years, 24 horas. 24 hours. Pessoas do mundo inteiro começaram a vir. People from the entire world Eu started não to tenho come. tempo para falar dos avivamentos que I don't saíram have dali. time to talk about the revivals that came from that Dali revival. saiu o avivamento da Coreia do Sul. From there came the revival in South Korea. Dali saiu From there came o avivamento out da Nova Delhi, Índia. the revival in Nova Delhi, India. Dali saiu o maior avivamento da Oceania, da Austrália e da The Nova greatest Zelândia. revival of Oceania and Australia and New Zealand. Onde o relato diz Where it states que quando a Austrália foi avivada, that when Australia was revived, 75% da criminalidade, 75% of criminal acts, drogas drugs, e prostituição and prostitution caíram radicalmente. dropped radically. Uma igreja avivada, A revived church. uma sociedade Then transformada. there is a society that's Deus está transformed. fazendo algo na God nossa is doing geração. something in our Eu estou generation. cansado de I ler am tired of e reading ver about and avivamentos do passado. seeing revivals of the Existe past. uma promessa para os There is nossos dias. a promise for Eu our creio days. nesse avivamento da I believe igreja. in this revival Está na of hora the da igreja church. despertar, It's time for the church to voltar wake a up, buscar em to adoração, go back to seek in worship, em oração in prayer, e ser revestida de and poder. be covered with E power. veremos esse avivamento na nossa We will história. live this revival in our story. Precisamos entender isso. We need to understand this. Dessa mesma avivamento da From Rua this same Azusa, revival of the Azusa Street, 2 suecos 2 Swedish saíram da left Europa, vieram para ver o que estava acontecendo. Europe, and they went there to see what was happening. Chegando em Chicago, já foram batizados com o Espírito When Santo. they got to Chicago, they were baptized with the Holy Spirit. Vieram até a Califórnia, They went to California, aí Jesus estragou os meninos. and then Jesus messed up those boys. Aí numa revelação divina, And in a divine revelation, envia ao Brasil. they are sent to Brazil. Daniel Berg e Gunnar Wing. Daniel Berg Gunaving.
começa um avivamento pentecostal no Brasil. that the Pentecostal revival in Brazil begins. Volta a se falar em línguas, And they go back to speaking in batismo do Espírito tongues, Santo, baptism with the Holy sinais e Spirit, maravilhas, curas. signs and wonders and healing. Nasce depois as Assembleias de And then the Deus, assemblies of God E are outras born denominações que afterwards, tem no and nosso other Brasil. denominations. porque homem Because one man se decidiu buscar ao Senhor, decided to seek the Lord buscar por avivamento genuíno. and seek for a genuine revival. Meu Deus, My God. está para acontecer a 11ª hora na The terra, 11th hour is about to antes take do, place on the earth. do arrebatamento da igreja. Before the rapture of the Nós church, vamos viver isso, we igreja. will live this, Você precisa church. entender o seu You papel need na to terra. understand your role on the earth. Você não está aqui somente para You're assistir um not here culto, just to watch a service, receber a sua to bênção e ir receive embora. your blessing and go. mas Deus quer usar a sua But God vida. wants to use your life. Deus quer encher a sua vida God wants to fill up your life e transformar a sua and vida. transform your life. Depois, na época dos anos 50, Then 60 e in the 70, 50s, 60s, and 70s, começa nessa nação também, they also start in this nation. é The Healing Revival, que é o avivamento das pela curas. cura, the healing revival. Que diremos da Kathleen Kuhlman, What shall we say about Kathleen Oral Kuhlman? Roberts. Oral Tem uma Roberts. universidade em Tulsa, Oklahoma. There is a university in Tulsa, Oklahoma. Foi fundada It was founded por causa para se ensinar a orar e curar as to pessoas. teach, to pray and heal people. Eu tive a honra de visitar essa I had the honor universidade. to visit this university. Né? Gordon Lindsay, Gordon Lindsay. ele começou um magazine chamado Voice of He Healing, began a magazine called The Voice of Healing, a voz da cura. que é ali no Dallas, Texas, onde nasceu Christ for the In Nations. Dallas, Texas, where Christ for the Nations was born. Onde eu tive a honra e o privilégio de estudar naquele Where I lá. had the honor and privilege to study there. Temos jovens que estão And we estudando have lá. young people from here Movimento studying de there. cura, milagres This começou. movement of healing and miracles Tem began. vídeos de homem There are videos of chamado a man A.A. Allen called A.A. Allen sobre curas e milagres ao about vivo. healings and miracles that were live. Pessoas tortas, People who were casos de crooked derrame. because of strokes. Botava a mão, parece que dava, He would just, consertava no you know, tapa. Parecia. lay hands on their face and it was like they were fixing pessoas that eram slap. curadas ao vivo. People were healed Pessoas right away. saindo das cadeiras de They roda. were leaving wheelchairs. Milagres. Miracles. Daí eu posso And continuar. from there I can go Da on. onda de avivamento de cura novamente. The revival of healing O again. que falamos da adoração. What shall we speak about Quando começou a worship? nascer os hinários. When the hymns came A harpa about, cristã. the Christian hymns. Depois na era moderna. And then in the modern era, Veio essa banda we Hillsong. have this band Hillsong. Outros homens e mulheres de and Deus. other men and women of No God. Brasil, In Ademar de Brazil, Campos, Azaf Borba, Ademar de Campos and Azaf Cirilo, Borba and canções Cirilo. divinas. Songs, divine songs Que vão trazer a verdadeira adoração. that bring true worship. Hoje, Today, nos nossos dias, in our days, a nossa geração our generation está vivendo is living batismo com o Espírito the Santo baptism with the Holy Spirit em momentos de in adoração, moments of onde worship tem acontecido sinais e where milagres e signs and curas. miracles and healings are taking Cumprimento place. profético The prophetic da fulfillment 11ª hora, of the 11th hour antes do avivamento. before revival. Em nossos dias, In our days, eu, você, nós, you and I, we, mais o Espírito Santo, plus the Holy Spirit, é avivamento na terra. equals revival on the earth. Palavra, Words, adoração, worship, cura, healing, traz arrependimento, brings repentance, devoção, devotion, santidade, holiness. igreja avivada, The revived church sociedade transformada. equals transformed Está na hora society. da gente It's time for us entender o propósito da igreja to na understand terra. the purpose of the church on the Precisamos earth. entender que fazemos parte da We história. need to understand that we are part of this story. Esse evangelho não começou com nós, This gospel didn't begin with us. não pode parar em nós. It cannot stop in us. Temos que continuar. We need to go on. E como eu disse, And as it says, os últimos grandes avivamentos, the last great revivals que foi ali com Billy Graham, that happened with Billy Graham, Morris Cerulo, Morris Cerullo, Benny Hinn, Benny Hinn, levando nações, multidões aos pés do taking Senhor. crowds to the feet of the Lord. Aí teve o avivamento de Toronto, do And there was the Canadá. revival of Toronto in Canada. Depois do Pensacola, em And then the Brownsville. one in Pensacola in Brownsville. Foi o último avivamento registrado. That was the last revival
registered. Está para acontecer um novo. And a new one is about to O da happen. 11ª hora. Of the 11th E hour. eu estou falando de você. And I'm talking about you. Se vai começar com alguém, If por que it's não nós? going to start with someone, why not us? Se vai começar em algum lugar, por que não aqui? If it's going to start somewhere, why not here? Se vai acontecer uma hora, por que não agora? If it's going to start at some time, why Em not nome now? do Senhor Jesus, fica de pé, In the name igreja. of the Lord Jesus, let's stand Eu on quero our orar feet, por church. você, I eu quero wanna orar por pray você. for you and with Eu quero you. que você receba essa I want you palavra. to receive this word. E eu preciso desafiar a você essa And I manhã need to challenge you this a morning adorar o Senhor. to worship the Lord. E aqui está o final da minha Here is mensagem. the end of the message. Pastor, o que você quis ensinar conosco Pastor, tudo what did you isso? want to teach us with all of Eu this? quero despertar uma I igreja, want to wake up a avivar church, uma igreja, to revive a a voltar a church, adorar ao to Senhor go back to genuinamente, worshiping the Lord genuinely. corações Hearts aquebrantados. are broken. Vim adorar o Senhor com espírito e em verdade. Worship the Lord in spirit and in truth. Voltar à To go adoração, back to worship. voltar à To oração. go back to prayer. Qual foi a última vez que você jejuou o Senhor? When was the last time that you fasted Qual foi a to última the vez que Lord? você buscou em When was the oração, last time Senhor? that you sought the Lord in prayer? Quantos aqui que não buscam mais o How batismo do many here Espírito that are no longer Santo? seeking the baptism with the Eu Holy lembro que Spirit? ainda jovem, I remember that still as a young eu man, buscava nas vigílias. I was seeking during the Não era vigils. movimento de It was adoração not e a oração. movement of worship and prayer. Era busca de dons We were espirituais. seeking these spiritual gifts. Pessoas eram batizadas em People novas were baptized línguas, in new dons de tongues, cura, healing gifts, palavras de sabedoria e words of revelação. wisdom and revelation. Saudade de vigílias assim, I gente. miss those types of vigils. Mas existia uma igreja genuína que But there was a buscava. genuine church seeking. Nasceu grandes denominações. Great denominations came from that. Mas e hoje? But how about now? Nós podemos viver somente da história. We cannot live only O nosso Deus in ainda está history. vivo. Our God is still E eu venho alive. despertar uma igreja essa And I came manhã. to wake up a church this Volte a morning. buscar na palavra. Let's go back to seeking Volte the a word. buscar em Let's oração. go back to seeking in Volta pro worship. jejum, Let's gente. go back to fasting. Busca, Senhor. Seeking the Busca o Lord. Senhor. Seek the Lord. Porque está para ver o grande avivamento na Because the terra. great revival is about to Para a come on the última earth. colheita. For the last harvest. Já é quase It meia-noite. is almost midnight. O Senhor está voltando. The Lord is E o que você está fazendo? And what are you doing? Acumulando tesouros na terra. Accumulating treasures on the earth. Distraído com o seu trabalho. Distracted with your job. Preocupado com os seus problemas. Worried about your problems. Igreja, você tem uma Church, história. you have a story. Você tem uma You missão. have a mission. Que o Senhor te aviva essa manhã. May the Lord revive Neste you this lugar. morning in this Em nome do place. Senhor Jesus, In the eu quero name orar of the por Lord você. Jesus, I wanna pray Eu for quero you. orar com você. I wanna pray Aonde with você you. estiver aí no seu lugar. Wherever you are, in Só your clama o seat, Senhor, usa-me, just cry Senhor. out to the Lord. Eis-me Use aqui, me, Senhor. Lord. Here I Eu tenho am, certeza Lord. que pessoas serão I'm certain that batizadas. people will be Eu tenho baptized. certeza que pessoas serão I'm certain that avivadas. people will be revived. Eu tenho certeza que I am orações certain genuínas that vão sair deste genuine lugar. prayers will come Em from nome this do place. Senhor In the Jesus. name of the Lord Aviva-nos, Jesus. ó Pai. Revive us, Eu oh quero fazer uma Father. oração de Abacuque, I o seu wanna do a prayer profeta. of Habakkuk, your prophet. Ouvimos falar dos seus We've feitos, heard about your deeds, da sua história. about your story. Mas faz de novo, But Senhor do it Deus, again, Lord God. em nossos dias. In our day, Queremos ver a sua glória. we want to see Faz your de novo, glory. Senhor Deus, Do it again, na Lord sua God, igreja. in your church. Aviva-nos, ó Pai. Revive us, oh Father. Desperta essa igreja, Wake Senhor up this Deus, church, Lord God, para vivermos, ó Pai, so we may o live batismo do Espírito the Santo, baptism of the Holy revestidos de Spirit, poder, that we may be covered with que your haja power, adoração that there genuína, will be a genuine corações aquebrantados, worship and broken que haja hearts, cura, that there sinais may e be maravilhas, healing, signs and milagres wonders. voltem a acontecer nos nossos May cultos, ó miracles go Pai, back to taking place in our em nome do services. Senhor In Jesus. the name of the Lord Jesus, Que essa geração may this generation que plantou menos, that sowed less, mas vai colher muito but will reap much por causa da tua palavra, because of your word, do seu propósito. because of your purpose. Levanta trabalhadores Raise up workers para a grande seara. for this great Em nome do harvest. Senhor In the Jesus. name of the Lord Amém. Jesus. Ainda de olho fechado. Still with your eyes closed. Existe alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Is Jesus? there anyone here that has not yet given your life to Jesus? E você quer fazer essa manhã? And you want to do so this morning? Agora é a sua hora. This is your time. Esse é o seu momento. This is your moment. É o melhor momento da história da It's the best igreja do moment of the Senhor, story of the church of the Lord. aonde não será somente Where pequenos it will not movimentos, only be small movements, mas há de acontecer um grande but movimento a na great terra. movement shall happen on the E Deus earth. quer usar a sua And vida. God wants to use your life. Existe alguém que ainda não entregou sua vida a Is Deus there Jesus anyone aqui? here that has not yet
yet given your life to Faz Jesus, sinal com a sua mão. you can just wave your hand. Eu quero orar por você e por I want você. to pray with you and for Eu creio que you. todos já são. I believe that do Senhor. everyone is already the E eu Lord's. gostaria de celebrar essa And I vitória. want to celebrate this victory. Igreja, você tem uma missão. Church, you have a mission. E não tem momento mais oportuno como And esse there's no best moment than de this celebrarmos a ceia. to celebrate communion. Porque é no partir do pão Because it's on the breaking of the bread e no derramar do and sangue the pour of his blood que a igreja nasceu. that the church was born. É que quando nós fomos quebrantados, When we were broken, a alegria do Espírito Santo the joy of the Holy virá Spirit sobre nós. will come over No us. partir do pão In the breaking of the bread, é onde a multiplicação da igreja it's acontece. when the multiplication of the church É no happens. compartilhar desse It's pão on the sharing of this bread. é que o avivamento It's acontece. when revival takes place. É no encher do Espírito Santo, que é o vinho, Being filled with the Holy Spirit, which que o is the avivamento wine. acontece. The revival happens. E hoje não haveria dia propício And para tomarmos a there's ceia. no better day to have communion. E eu gostaria de convidar já os diáconos And I aqui would na like to frente. invite the deacons to come to the front. Nós vamos distribuir o We're cálice going to distribute the cup e o pão. and the bread. E você espere para sermos conosco. And you will wait to have communion with Amém? us. E eu Amen? gostaria já de fazer essa oração. And I want to do this prayer now. Após essa oração você pode se assentar And after this prayer, you can take your seats para poder receber so you can receive o pão e o the cálice. bread and the cup. Senhor, Lord, mais uma vez diante do Senhor, once again before you, Lord, aviva-nos, ó Pai. revive us, Father. Aviva-nos, ó Pai. Revive us, Father. Enche-nos outra vez Fill us again com a unção do Teu with Espírito the anointing Santo. of your Holy Spirit. Novo óleo, The new oil, novo the vinho new wine sobre as nossas vidas. over our lives. Pai, que haja adoração genuína em espírito e em Father, there may verdade. be a genuine worship in spirit and in Um truth. arrependimento genuíno. A genuine repentance. Usa nossas vidas com poder e Use our ousadia. lives with power and audacity. Como o seu servo Paulo uma vez As escreveu, your servant Paul wrote once, eu não apresento o evangelho para I vocês don't present a gospel to you somente com palavras de sabedoria, only with words of wisdom, mas também com poder e but also ousadia. with power and Derrama audacity. poder sobre a sua Pour igreja, power over your church. porque quando oramos pelos enfermos, So eles serão that curados. when we pray for the sick, Pelos they may be mortos serão healed. ressuscitados. For the dead, they may Aviva a tua resurrect. igreja, Pai. Revive your church, Enche-nos Father. outra vez. Fill us once Em again. nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Podemos assentar? You may take your seat.